nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com uma visita especial e depois da prece nós vamos apresentar um pouquinho André para vocês. Então convido a todos a fecharem os olhos, colocarem-se de uma maneira confortável e receptiva para que nós possamos preparar o ambiente a fim de que a espiritualidade aqui presente possa intuir o palestrante nas suas melhores manifestações, para que nós também possamos estar receptivos a receber as explicações, as explanações, para que possamos, através das informações e do conhecimento, refletirmos sobre os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e a cada dia tentarmos ser pessoas melhores, que esse é o nosso propósito. Agradecemos a Deus, a Jesus, por esse momento especial, por essa chuva especial, por esse carinho de todos, pela espiritualidade presente, e rogamos que durante esse momento possamos também estar sendo fortalecidos em nossa fé, em nossa coragem, para seguirmos e trilharmos sempre no caminho do bem. Que a luz de Jesus se resplandeça sobre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, sobre essa casinha de oração, sobre os nossos amigos e parentes encarnados e desencarnados, e finalmente sobre toda a humanidade, que todo o planeta Terra possa estar sendo agraciado e abençoado pelas bênçãos de Jesus. Então, para iniciarmos a nossa reunião da noite, façamos a prece do Evangelho, a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Bem, é com muito prazer e alegria que apresentamos para vocês na noite de hoje André Luiz Sobreiro, da cidade de Servelinhas, a 260 quilômetros aqui de Araçatuba. Ele veio então nos prestigiar, um tema muito interessante, né? Tensões emocionais, todos temos. Então vamos ver o que ele traz para nós aqui. Ele está na região desde ontem, estará amanhã também palestrando em Piriguí com outro tema. Então estejam todos convidados e agradecemos muito a presença de vocês. Que Deus e Jesus, a espiritualidade, possa então intuir o palestrante para que as suas palavras sejam muito gloriosas para todos nós e que nós possamos aproveitar o máximo desse momento. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de começar a nossa conversa, eu queria agradecer de coração a oportunidade de poder estar aqui entre vocês hoje e poder
fazer novos amigos, rever alguns amigos, né, Nelson? E poder compartilhar esse pouquinho que a gente sabe sobre a doutrina espírita. Poder trocar ideias e conversar sobre conceitos à luz do Consolador que Jesus nos promete nas notas do evangelista João, quando no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, Jesus faz a célebre promessa e João evangelista registra as palavras do Mestre, nos dizendo que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos, e ele rogaria ao Pai, e o Pai nos enviaria outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne nesse momento. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre uma mensagem trazida pelo médium Chico Xavier e enviada pelo Espírito Emmanuel. No ano de 1977, Emmanuel escreve pelas mãos de Chico Xavier um livro extraordinário chamado Companheiro. É um livro de bolso, pequenininho, na edição original. Parece até que o Instituto de Difusão Espírita, o ID, lá de Arara, está até reeditando o livro, está ficando um pouco maior. Mas na sua versão original ele é pequenininho, não custa nem R$15. E no 11º capítulo desse livro, Emmanuel traz um texto chamado Tensão Emocional, que nós consideramos uma aula de mundo mental e saúde física. Emmanuel discorre ali de forma detalhada de que forma o nosso comportamento mental vai afetar a nossa saúde corporal, a nossa saúde física, para o bem ou para o mal, dependendo do que a gente pensa. E é essa mensagem, é essa aula sobre mente e saúde que nós vamos comentar com vocês na noite de hoje. Emmanuel inicia o texto dizendo assim: não raro encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Será que Emmanuel está com a razão nessa afirmação? As pessoas estão ficando doentes por desajustes emocionais? Estão, gente? Isso. Os encarnados agora, sim ou não? Sim. É sempre assim, os encarnados não falam. Não é só em Araçatuba, não se preocupe. Os desencarnados respondem, os encarnados não. Sempre assim. Nosso emocional está nos deixando doentes? Nós estamos sabendo lidar com as situações pelas quais nós brigamos ou às vezes com as quais nós nos envolvemos? Estamos sabendo lidar, gente? Interessante a gente pensar nisso. Aqui em Araçatuba o povo tem uma tendência a querer fazer ou a querer assumir mais compromisso do que dá conta, ou é só lá na minha região? E depois a gente se atropela e não sabe por que fica doente. E aí o nosso emocional se desajusta e a gente não sabe por quê. O mundo está exigindo de nós coisa que nós não podemos dar. E às vezes nós exigimos das pessoas também. Mas não é esse o contexto que a gente quer conversar. Às vezes a vida está exigindo de nós coisa que nós não temos para dar, nós não temos para oferecer, e nós não estamos sabendo lidar com essas situações. Daí a ansiedade, daí a depressão, daí os transtornos emocionais, daí a tensão emocional. Nós estamos sabendo lidar com essas situações, gente? Nós estamos sabendo lidar com essa busca constante pelos bens materiais? Nós estamos sabendo lidar com essa correria? É interessante a gente pensar nisso. Então, é cada vez menos raro, é cada vez mais frequente nós vermos pessoas ficarem doentes e a causa da moléstia, da doença, é puramente emocional. Não há um problema físico caracterizado. É cada vez mais frequente isso. É isso que Emmanuel está dizendo nesse primeiro parágrafo do texto. E ele prossegue: quase sempre não caminham, arrastam-se. Eu demorei para entender esse comentário de Emmanuel. Por que ele está falando de não caminho? Será que Emmanuel está virando personal trainer? Mandando a gente fazer atividade física, vai caminhar? Aí quando eu pensei em termos de evolução, caminhar na direção de Deus, caminhar na direção da purificação ou da perfeição espiritual,
e pensando em termos de planeta, não em termos de movimento religioso ou propriamente um movimento espírita, eu acho que eu consegui entender. Vamos pensar em termos de planeta Terra. Mais de 7 bilhões de espíritos encarnados e quase 20 bilhões de espíritos desencarnados, totalizando aí em torno de 25 bilhões de espíritos vivendo na psicosfera da Terra, segundo Emmanuel em um dos seus livros. A grande maioria de nós que vivemos no planeta Terra estamos evoluindo em que ritmo, gente? Nós estamos caminhando na direção da purificação espiritual a passos largos, a passos lentos, a passo de formiga, ou nós estamos nos arrastando na direção do progresso? Eu estou falando da grande maioria. Eu quero acreditar que nós, que temos um conhecimento de princípio de causa e efeito, de evangelho, de lei de Deus, de lei de amor, a gente conseguiu abrir um pouquinho a passada. Mas a grande maioria das pessoas caminha para Deus em que ritmo? Vamos entender que eu vou aprofundar mais um pouquinho. A grande maioria das pessoas que vivem na psicosfera da Terra, independente de encarnados ou desencarnados, isso não faz diferença. Progride de forma consciente ou inconsciente? Vamos entender? O que significa progresso consciente? Progresso consciente significa o seguinte: como é que Jesus resumiu a lei de Deus? Mateus capítulo 22, quando o doutor da lei pergunta a ele: mestre, qual o maior mandamento da lei? Qual o maior mandamento da lei de Moisés? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Progredir de forma consciente significa olhar para esse objetivo, que é o aprendizado do amor, e tentar executá-lo. A maioria dos espíritos que vivem na Terra, encarnados ou não, estamos nos adequando à lei do amor? E o progresso inconsciente, o que significa isso? Vamos pensar. Toda vez que eu agir de forma contrária à lei de Deus, toda vez que eu errar, em termos de sensação e sentimento, quais serão as consequências? Quem me ajuda? Toda vez que a gente erra, o que a gente sente? Culpa. O que mais? Frustração. Remorso. Ótimo. Arrependimento. Posso falar? Ótimo. E não adianta falar que a gente não sente, viu? Porque a lei de Deus está dentro de nós. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito de verdade não falou que é na Bíblia, nem no Alcorão, nem no Código Civil, nem nas leis que regem a casa espírita. Então, portanto, quando a gente erra, ninguém precisa ligar para o advogado para saber se errou, ninguém precisa ligar para o presidente do centro, se o presidente do centro ligar para o médium consultar o guia para saber se a gente fez certo ou fez errado. O Espírito de verdade diz que a lei de Deus está na nossa consciência. Se você tomar um refrigerante e jogar a latinha no chão, que hora que a tua consciência te cobra? Você precisa chegar em casa e abrir a Bíblia? Que hora que ela cobra? Na hora. Na hora. Daí vem o remorso, arrependimento, culpa, frustração e todos os sentimentos que nós comentamos. Embora nós estejamos aprendendo a adequarmos-nos à lei de Deus, ninguém aqui é burro. Olha, toda vez que eu acerto perante a lei de Deus, toda vez que eu faço o bem, o que nós sentimos? Paz, prazer, ótimo. E toda vez que eu erro, remorso, culpa, arrependimento, frustração. Vocês concordam comigo que instintivamente eu vou tentar errar o mínimo possível? Mesmo que eu não adeque diretamente a minha conduta à lei de Deus, eu vou tentar não errar para não sofrer. É isso. Esse é o progresso inconsciente. Eu não estou me adequando à lei do amor, eu estou fugindo da dor. Deu para entender esse conceito?
Quando eu caminho na direção da lei do amor, eu estou progredindo de forma consciente. Eu sei qual é o objetivo e estou caminhando na direção dele. Eu estou agindo com conhecimento de causa. Quando eu progrido para deixar de sofrer, porque todo erro me traz dor, arrependimento e culpa, eu estou progredindo de forma inconsciente. Pergunta: a maioria dos espíritos que vivem na psicosfera da Terra, encarnados ou desencarnados, isso não faz diferença agora, progride de forma consciente ou inconsciente? Está caminhando na direção do amor ou está evitando a dor por enquanto? Então agora vamos responder a pergunta em cima do texto de Emmanuel. Na grande maioria de nós, qual é o nosso ritmo evolutivo? Passos largos, passos lentos, curtos, engatinhando, passos de formiga, ou nós estamos nos arrastando? A maioria, pelo menos. Quando Emmanuel diz quase sempre não caminham, arrastam-se, ele não está enfeitando, ele está informando. O ritmo evolutivo do planeta é muito lento, é característica dos mundos de expiação e provas. Vamos fazer uma comparação? Quanto tempo Paulo de Tarso demorou para se purificar? Quem me ajuda? Por favor, quem leu Paulo Estevão, levante a mão. Pouquíssimas mãos. O maior livro espírita que existe depois das obras de Kardec. Quanto tempo Paulo de Tarso levou para se purificar? Meia encarnação. Meia, não foi uma. Porque até a metade da encarnação ele perseguia cristãos por fanatismo à lei de Moisés. Na segunda metade da encarnação, ele foi usar a mesma força que ele tinha para defender Jesus. E ele foi recebido pessoalmente por Jesus, segundo Emmanuel, no livro Paulo Estevão. E Ananias teria dito a ele: atingistes novos planos de redenção. O que é um espírito redimido? Um espírito puro. Paulo se purificou em meia encarnação. Quantas nós vamos demorar para nos purificar? Qual o ritmo evolutivo do planeta? A gente precisa pensar nessas coisas, gente. A informação está lá no Paulo Estevão, não é para a gente ler e chorar. Ai, que linda a vida de Paulo. Não, é para a gente fazer assim: o que eu posso aproveitar disso aqui no meu progresso? Quer ver que bacana? Quem assistiu o filme Nosso Lar, levante a mão, por favor. Melhorou, quase 100%. Porque se eu perguntar do livro, esquece, né? Por isso que eu perguntei do filme, foi estratégia. Agora, se eu perguntar assim: desses que levantaram as mãos, só permaneça com a mão no alto quem aproveitou do filme Nosso Lar para crescer moralmente. Quem que mantém a mão no alto? Então, 4 mãos. 4 mãos encarnadas, claro. Interessante, né? Gente, o que nós estamos aproveitando desses livros no nosso crescimento moral? Não adianta eu vir aqui fazer uma palestra linda sobre Paulo Estevão se o exemplo de Paulo não serviu de nada para mim. Virou só conhecimento na cabeça. Aquilo ali é modelo para a gente, porque Paulo é, segundo os estudiosos, o modelo do trabalhador espírita. Tudo que nós estivermos passando, em termos de dificuldade, sofrimento, perseguição, é tudo que Paulo passou. Tudo. É o modelo do trabalhador espírita, segundo todos os estudiosos. Nós vamos voltar para o texto de Emmanuel. Ele continua dizendo assim: ó, não dialogam, cultuam a queixa e a reclamação. Isso acontece aqui em Aracatu? Um pouco daqui reclama. Uma chuva que nem deu agora, acabou a energia, derrubou o galho de ar, o povo deve estar reclamando? O ar não funciona. Alguém aqui reclamou? Que belos espíritos nós somos, né? Só porque está calor. Tá, mas se ficar 15 dias sem chover, a gente reclama também? Gente, o que Deus faz por nós? Não dialogam, cultuam queixa e reclamação. Vamos interpretar de uma outra forma. Vocês perceberam que nós estamos perdendo? A gente vem perdendo com o tempo, e já faz décadas que isso está acontecendo. Nós estamos perdendo a capacidade de dialogar, principalmente
principalmente aonde mais tem que acontecer diálogo: família. As famílias quase, com exceções evidentemente, quase não dialogam mais. Uma hora extraordinária para a gente sentar com a família e conversar e dialogar é a hora da refeição. Todo mundo, os jovens vão se assustar. A gente sentava ao redor da mesa para comer, viu, gente? Talvez os jovens se assustem. A gente sentava ao redor daquela mesa ali para comer. A mesa não era só para botar o alimento para a gente pegar, não, viu? A gente sentava ali para comer. Não se assuste. Hoje a gente pega o prato e vai para onde? Para frente da televisão. Aqui em Araçatuba também. Mas sabe o que é interessante? Porque quando tinha uma televisão só na casa, ia todo mundo para o mesmo lugar. Esse contexto já mudou também, né? Porque todas as casas têm mais de uma TV. Já dividiu de novo. No celular. No celular, no notebook, no tablet. Tudo é motivo para a gente não se reunir. As tecnologias, os messengers, o WhatsApp, por exemplo, tinha por objetivo nos unir. Então eu posso estar aqui em Araçatuba conversando com a minha família lá em Severino, ou com quem está do outro lado do mundo, mas desuniu quem está dentro de casa, porque às vezes eu estou no meu quarto conversando com meu irmão no outro quarto pelo WhatsApp. Cumpriu o objetivo por um lado, mas descumpriu por outro. Em cima desse hábito do diálogo que nós estamos perdendo, eu vou extrapolar o comentário. Vocês perceberam que nós estamos perdendo a capacidade de mostrar nossas emoções? Parece que é pecado a gente se emocionar. Diz que o homem não chora, queria saber onde está escrito isso. O homem não chora até você perder seu filho. Aí você vai ver marmanjão chorar. E se não chorar, fica doente. E guarda uma emoção que não deveria guardar, tem que pôr para fora. Parece que é proibido a gente se emocionar, cara. Toda vez que você assiste uma novela, uma cena não, esquece, cena bonita em novela hoje é impossível. Pensa num filme que tem uma cena bonita, seja qual for o filme, um seriado que tem uma cena bonita, e você se emociona, como é que você chora? Você escancara para todo mundo ver, ou você pega e esconde atrás do travesseiro assim, e enxuga escondidinho assim para ninguém ver que você está chorando, porque não pode chorar? A gente foi treinado para não mostrar as emoções, porque se emocionar é coisa de gente brega, de gente piegas, né? Segundo a cultura popular. Só que quem não mostra o que está sentindo, fica doente. E aí uma pessoa me ofende, e eu não falo para ela que ela me ofendeu, a gente fica um ano sem conversar, que beleza. Aí um dos dois desencarna, nós vamos resolver isso quando? Na próxima encarnação. Que maravilha. Quando seria tão mais simples, não, olha, eu não gostei do que você fez, vamos conversar sobre isso? Isso é coisa de gente madura, de gente adulta. Não, mas na próxima encarnação nós resolve. Não dialogam, cultuam queixa e reclamação. Eu não sei se aqui em Araçatuba tem gente assim, aquele povo que só reclama. Se você conversar com ele 10 vezes, nas 10 ele vai ter alguma reclamação. É o famoso seca-pimenteira. Os antigos usavam muito esse termo. O profeta do pessimismo. Se você chegar com uma tossezinha, ele fala que tu está com tuberculose. Se a bomba de água do carro estiver quebrada, faz aquele barulhinho e fala assim, fundiu. Adora dar uma notícia ruim. Tem gente assim aqui em Araçatuba? Hã? Profeta do pessimismo. Só que a gente vai perdendo os amigos, né? Porque ninguém gosta de conversar com gente assim. E isso não é julgamento, viu, gente? É uma seleção natural, é sintonia. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar sobre o amar os inimigos, ele fala que muitas vezes, por atração e repulsão de frutos, a gente não consegue se relacionar com esse tipo de gente. Não é julgamento, é uma seleção natural. Não dialogam, pontuam queixa e reclamação. Aí Emmanuel diz assim: e provável está que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. O que significa isso? Se no momento do primeiro fator estressante eu não aprender a me vigiar, qual é a tendência do estresse?
aumentando, até a gente perder o controle. Porque em geral a gente só vai perceber quando perder o controle. No primeiro pensamento de tristeza, se eu não aprender a me vigiar, eu só vou perceber quando eu estiver depressivo. E é interessante porque nós espíritas temos informações e temos condições para, no momento da tristeza, levantar a cabeça. Espera aí, gente, que Deus é esse que a doutrina nos mostra? Dizem os pesquisadores que a nossa galáxia, ela tem, de uma ponta a outra, 150 mil anos-luz. Ou seja, se o teu carro andar na velocidade da luz, vai demorar 150 mil anos para você atravessar ela. Isso é uma galáxia. Sabe quantas tem no universo? 200 bilhões iguais a essa, até maior. Ah, André, você veio aqui para falar de universo? Não, eu vim para falar de Deus. Porque se Deus dá conta disso tudo, não é possível que Ele perdeu o controle da nossa vida. Então, a hora que eu estiver triste, o que eu tenho que fazer? Levantar a cabeça e confiar nesse Deus. Não é possível que Ele perdeu o controle da minha vida. Então Ele sabe o que está acontecendo comigo e está tudo sob controle. Porque se eu deixar a minha vibração, cair demais, que é a tristeza, é a queda vibratória, se cair demais e prolongar demais, vira depressão. Sair de um momento de tristeza não é tão difícil. Sair de depressão é outra história. O segredo está no primeiro pensamento, independente de onde vem, viu? Porque às vezes a gente perde horas tentando descobrir se o pensamento é meu ou do desencarnado sugerindo. Não, vigia. Se é bom, acolhe, independente de ser seu ou sugerido. Se é ruim, põe para correr, independente de onde vem. Aliás, isso está no livro dos médiuns. Independente de onde vem, independente da fonte, olha para o fruto. Se é bom, a gente acolhe, se não é, a gente põe para correr. Porque se eu engolir esse primeiro pensamento, eu vou começar a remoer coisas que não devia, e a tendência é isso ir dilatando, quando eu vejo, eu perdi o controle. A tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Quando a gente perceber, já não consegue mais sair sozinho. Ele vai citar 8 fatores agora. Eu vou citar um por um, bem devagar, pedindo que cada um de vocês faça uma autoanálise para ver se está com esse problema. Combinado? Primeiro, insegurança. Ah, mas André, não pode ter momentos de insegurança? Todo mundo tem. Todo mundo. Agora, com tudo que a doutrina espírita nos ensinou, eu acho que nós temos condições de sair dos momentos de insegurança. Eu estou inseguro, eu penso em Deus, eu penso em Jesus como o Cristo da Terra, como o governador espiritual do planeta, penso nos mecanismos de um Deus que me ama e levanto a cabeça. Então, momentos de insegurança todo mundo tem, mas nós já temos mecanismos psíquicos e doutrinários para não deixar que a insegurança tome conta da gente. Momentinhos nós vamos ter. O segredo é levantar a cabeça no momento de segurança. Segundo, que é o pior de todos para mim, conflito íntimo. É o pior de todos, os 8. Pessoa não se aceita, não se perdoa, não se dá o direito de errar. Perfeccionista ao extremo, tudo que ela faz tem que ser perfeito. Cuidado com isso, porque vira paranoia. Porque Jesus fala assim no Sermão do Monte: reconcilia-te com teu adversário sem demora enquanto estás a caminho com ele. Se o conflito é íntimo, com quem que eu tenho que me reconciliar? Comigo mesmo. Talvez seja o primeiro de todos os perdões que eu preciso: perdoar e aceitar a mim mesmo. Porque a pessoa que não está bem com ela, nada vai estar bom. Ela vai comprar um carro de 100 mil reais, vai andar um mês, mas não é bom. Ela compra de 150, anda um mês, não é bom. Aí ela vai comprar aqueles Lamborghini de 1 milhão de reais, não é bom. O problema não é o carro, o problema está dentro dela. Ela pode andar no melhor carro do mundo, nada vai satisfazê-la, porque ela não está em paz dentro dela.
E assim é para carro, para casa, para marido, esposa. Se a gente não estiver em paz com a gente mesmo, nada fora vai nos satisfazer. Gente, isso é fato. Enquanto quando a gente está em paz, qualquer coisa nos satisfaz. Quando a gente está em paz, um arroz, feijão com abobrinha mata a fome. Quando a gente não está em paz, a melhor churrascaria de Araçatuba não mata a fome da gente. Você sai reclamando de alguma coisa. Gente, isso é fato, a gente já percebeu. Isso não precisa a doutrina espírita ensinar. A gente sabe disso, que não é de hoje. Conflito íntimo. Terceiro, frustração. Nós estamos sabendo lidar com aquilo que a gente quer muito, se empenhou e não deu certo? Sabemos? Você sabe? Alguém aqui sabe lidar com a frustração perante aquele projeto ao qual você dedicou a sua vida? E às vezes você tinha mérito para dar certo, não deu. Não deu porque a lei de Deus sabe o que faz. E nós temos que pensar o seguinte: materialmente, o princípio de causa e efeito, a lei do mérito abre algumas exceções. Espiritualmente não, quem planta colhe. Mas materialmente às vezes não dá certo. Vocês conheceram ou conhecem pessoas que trabalharam a vida inteira feito um burro de carne e morreram pobres, desencarnaram pobres? Então, materialmente, a lei do mérito pode abrir exceções? Pode. Espiritualmente não. Espiritualmente quem planta colhe. Às vezes você dedica uma vida a um projeto e você desencarna sem ver ele dar certo. Você está preparado para isso? Às vezes você dedica anos da sua vida, por exemplo, vou dar um exemplo banal, a passar no vestibular e não passa. E às vezes você vê gente menos preparada do que você passar. E aí, você sabe lidar com isso? Sabemos lidar com frustração, gente? Interessante. Porque não adianta a gente estressar, ficar revoltado. O fato é que não deu certo. Se eu não souber lidar com isso, eu vou ficar doente. Frustrado eu já estou. Eu vou ficar doente se eu não souber lidar com frustração. Outro, tristeza, que é o mesmo esquema da insegurança. Momento de tristeza é impossível a gente não ter. O tempo todo a gente sofre agressões, notícias ruins. Agora, com tudo que a doutrina espírita já nos trouxe, nos momentos de tristeza nós temos condições de levantar a cabeça, não temos? Eu não tenho motivo para estar triste. Ou então eu até tenho, mas Deus sabe o que está fazendo. Aí eu levanto a cabeça e sigo a vida. Porque, gente, o mundo não para de girar para a gente levantar se a vida nos deu um tom. Vocês já perceberam isso, né? Por pior que seja o tom, entre aspas, que a vida te deu. A perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de um montante financeiro, roubaram seu carro, enfim. Por pior que seja o tom que a vida te deu. Entre aspas, porque a vida não dá tom nenhum. O mundo não para de girar para a gente levantar. Então a gente precisa entender isso. Para de lamentar, levanta a cabeça e vamos buscar o que está faltando. Tristeza. Outro, desânimo, que é a mesma coisa. Momentos de desânimo todo mundo tem. Agora, nós temos condições com o conhecimento espírita. Opa, ficou para mim, não foi. Nós temos condições com o conhecimento espírita de levantar a cabeça e falar: desânimo, não. Deus me ama. Jesus é o Cristo do planeta e eles não querem ninguém sofrendo. Se eu preciso passar por uma situação difícil, eu vou passar com sabedoria, que é o que a doutrina espírita nos mostra: resignação. E vamos buscar a solução do problema. E parar, não sei se isso acontece aqui em Araçatuba, parar com essa história de cruzar os braços e esperar os espíritos resolver para nós, viu, gente? Nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Cólera. Cólera não é aquela doença, não. Raiva. Alguém aqui ousaria falar que não tem raiva de ninguém? Levanta a mão, por favor. Que bom, ninguém levantou. Eu também não levantaria, eu não consigo.
E sabe por que eu estou fazendo esse comentário? Porque eu fui fazer terapia. Terminei faz 10 dias. E descobri que eu tenho um caminhão de mágoa dentro de mim. Só que a gente entra nessa de, eu sou cristão, eu sou espírita, eu não posso ter mágoa. Faz de conta. Vou fingir que eu acredito nisso. Temos sim. E o pior que a gente pode fazer é fingir que não tem. A primeira coisa que a gente faz para crescer é admitir: eu tenho mágoa. Se alguém me agredir, eu fico chateado, sim. E quando a gente admite isso, nós vamos trabalhar com esse sentimento. Enquanto a gente enterrar e falar, não, eu não tenho mágoa de ninguém, a gente só está escondendo. Cuidado com isso, porque lá na frente essa energia acumula e a gente vai ficar doente. Pode acontecer sim, a menos que tu seja um espírito muito evoluído. Vamos fazer o teste. Quem não tem mágoa de ninguém, por favor, permaneça sentado. Muito bom. Ou só eu de pé? Cuidado com essa história de falar, eu não tenho mágoa de ninguém. Cuidado. Eu acho que quem fala isso está precisando de um processo mais profundo de autoconhecimento, de olhar mais para dentro de si. Porque às vezes a gente está escondendo isso. Porque o movimento espírita gosta muito de esconder esse tipo de coisa, mais ou menos assim. O fulano é médium. Se ele tiver com raiva de alguém, corta ele da reunião mediúnica. Como se o médium não fosse humano. Fulano é passista, né? Trabalhador, médium passista, trabalhador de passe. Se ele tiver com mágoa de alguém, corta ele do passe. Gente, nós somos humanos. E enquanto a gente não admitir que tem esses sentimentos, a gente não trabalha com eles. A gente vai escondendo isso dentro da gente, vai enterrando, só que uma hora enche. E aí a gente não aguenta. Emmanuel chega a dizer em um dos seus livros que que ódio, cólera é veneno no coração. E eu vi uma analogia belíssima outro dia, dizendo que ter raiva de alguém é como segurar uma brasa querendo que o outro se queime. Sugestão: admite que tem e vai trabalhar esse sentimento dentro de você. Esconder é o pior que nós podemos fazer. Não tem. É o pior que pode acontecer agora. Cólera. Outro. Inconformidade, que é a consequência da frustração. A pessoa se frustra, não sabe lidar, ela não se conforma. Isso é fator de tensão, perturbação emocional. E o último, a apreensão, que é uma forma bonita, poética de falar em ansiedade. Pergunta: alguém tem os 8? Alguém tem os 8? Tem um bom hospital psiquiátrico aqui, não tem? Aqui em Araçatuba? Brincadeiras à parte, gente, o que são esses sinais aqui? Sinais de alerta. Se qualquer um deles estiver numa intensidade maior, sinal de alerta. Ora mais evangelho no lar e mais vigilância. Mais vigilância, mais oração e mais evangelho no lar. Aqui, é oração e vigilância. Ou se você quiser, como Jesus falou, vigilância e oração. Não é passe e água energizada, não. Passe e água energizada é ajuda. Oração e vigilância, ou vigilância e oração, é ação interna. E a mudança parte de dentro. Eu não sei se isso acontece aqui em Araçatuba, mas na minha região, onde tem de gente que vive para tomar passe, se vier aqui assistir uma palestra de Divaldo Franco para não tomar o passe, não valeu a pena. Já tomou tanto passe que se você apertar a mão dele, dá choque. Se abraçar, morre eletrocutado, 220. E é tanta água energizada que o cara está com pressão alta. Uma reforma íntima, nada. Então, antes de passe e água energizada, vigilância, oração, evangelho no lar e mudança. Aqui está o meu erro, vamos trabalhar para mudar. Ou aqui está um dos meus erros. No meu caso, um dos erros. Vamos trabalhar para mudar. Então, citou 8 fatores, aí ele fala assim: com outros estados negativos da alma. Então, se você não tem os 8, não anima ainda não. Ainda podemos precisar de uma ambulância. Mas olha que interessante, são estados negativos do que, gente? Da alma. A alma toma remédio
Não. Por que eu faço esse comentário? Porque eu vejo pessoas falando assim: eu não sou nada sem os meus remédios, sem os meus medicamentos. Tá certo isso? Tá? Nós precisamos de medicamento? Precisa. Para isso Deus nos deu medicina e nos deu a indústria, né? a ciência farmacêutica. Não estou dizendo que é para parar de tomar remédio, eu não seria irresponsável. Eu estou dizendo o seguinte: se eu fechar o meu mundo mental nesse conceito, sem remédio eu não sou nada, eu não vou sair do buraco nunca. Eu só vou sair do buraco no dia que eu falar assim, ó, a força está em mim, o remédio é uma ajuda. Pensa que você está no fundo de um poço, eu vou lá e coloco uma escada. A escada te tira ou você tem que subir? O remédio é a escada, o remédio não tira. O remédio dá uma reorganizada para você poder trabalhar para encontrar a solução dos seus problemas. Sabe quem fala isso? Joana de Ângeles, livro Dias Gloriosos. Ela fala que a medicina reorganiza as estruturas celulares. Célula é corpo, mas a doença não é do corpo, a doença é do espírito. Então não adianta se entupir de remédio. Eu tenho que buscar ajuda no remédio para que eu possa me organizar, me acalmar, enfim, depende do tipo de tratamento. E nesse estado mais calmo, buscar a solução dos problemas. Enquanto a gente fechar assim, mentalmente assim, eu não sou nada sem remédio, a gente nunca vai sair da situação difícil. Não, eu não sou nada sem Deus. E a força para sair está dentro de mim. O remédio é uma forcinha. O remédio é uma ajuda. Com tantos outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico. Opa! Então quer dizer que o estado negativo da minha alma faz mal para o meu corpo físico? Faz. E quem transmite as energias do espírito para o corpo? Um corpo intermediário, que Kardec deu o nome de perispírito. O espírito pensa, emite energias mentais, mas quem vai vibrar nessa ou naquela frequência e transmitir essas energias para o corpo é o perispírito. Esse é o mecanismo do pensamento atuando sobre o corpo. É a sintonia vibratória do perispírito que vai fazer com que o corpo funcione assim ou assado. Mas a base que vai fazer a vibração do perispírito se alterar para melhor ou para pior é o pensamento do espírito. Então tudo parte do nosso pensamento. Abrindo campo para a moléstia, para a doença de causa obscura. Porque nem todos os cientistas, nem todos os médicos admitem essas doenças psicossomáticas. Tem muito profissional que ainda não trabalha com esse conceito. Nem todos os médicos admitem, ou nem todos os cientistas admitem que o teu mundo emocional pode afetar o teu corpo físico. Então por isso que a causa ainda é obscura. A ciência ainda, na sua totalidade, não trabalha com esse conceito. Ainda são linhas científicas que estão trabalhando com esse conceito. A força de se repetir constantemente. Por que repete, gente? Constantemente? Quando acabar o tratamento, acabou o remédio, se você não mudou o teu mundo mental, o que vai acontecer? Você vai ficar doente? De novo, aí você volta para o remédio. Mas você vai fazer um tratamento por um tempo. Acabou o remédio, o que acontece? Se o mundo mental não mudou, você vai ficar doente de novo. Aí você volta para o remédio, volta para o tratamento. Acabou o tratamento. O mundo mental não mudou, porque não tem remédio para o mundo mental. Mas olha como é que Emmanuel encerra o parágrafo. Dilapidando o cosmo orgânico. Chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Fala para mim, é ou não é uma aula de mundo mental? Esse texto é extraordinário. Agora, ele vai começar a nos ensinar a, se a gente ainda não caiu, prevenir, para não cair. Se a gente já caiu, para a gente levantar. Calma, até agora eu só dei notícia ruim. Agora eu vou começar a dar notícia boa.
Primeiro fator, se você caiu, para levantar. Se você não caiu, para não cair, para prevenir. Se conseguires aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhantes desequilíbrios. Opa! Qual que é o primeiro fator de prevenção? Medicina? Atividade física? Remédio? Não. Se conseguires aceitar a existência de Deus, entender que Deus nos ama e que não quer ninguém sofrendo, só tem desordem por enquanto na nossa vida, que a gente planta errado. A hora que eu plantar certo, o que vai acontecer? Tudo vai se endireitar. É só a gente aprender a plantar. Agora vamos bem para o dia a dia, bem no nosso, a linguagem fácil de entender. Primeiro fator importante: começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Primeira coisa, onde é que Deus te colocou? Na melhor situação possível e imaginável para a tua necessidade evolutiva. Então você imagina, se eu virei professor, quanta bobagem eu fiz lá para trás, né? Para passar o que a gente passa hoje nessa escola. Quanta dívida reencarnatória a gente tem? Tem mais professores aqui? Levanta a mão, por favor. Nós estamos bem na foto, viu? Esquece, só uma brincadeira. Deus nos colocou no lugar exato, na família certa, com a sogra certa. Eu não podia deixar passar. Desculpa, se tem sogras aqui, deu para entender que eu estou brincando. Não estou condenando ninguém, não. Deus nos colocou no lugar exato, tudo planejado, dentro de um contexto imenso, do nosso plantio do passado, do pouquinho de bem, no meu caso, e no caminhão de bobagens que eu fiz. Que é bacana quando a gente vai planejar a reencarnação, eles imprimem assim umas 3.000 páginas de ações boas, a gente fica feliz, né? Pô, 3.000 páginas, cara. Aí vai imprimir as ações ruins, acaba a tinta depressora. E acaba a tinta já com 3.500.000 páginas e a tinta não deu. Aí eles olham para a gente e falam: rapaz, a casa caiu do teu lado. E é dentro desse contexto que a gente reencarna. Tudo planejado milimetricamente, o que pode ser planejado. Porque o que tange o nosso livre-arbítrio, ninguém planeja, ninguém sabe o que eu vou escolher. A espiritualidade espera que depois da palestra eu volte para o hotel para descansar. Mas e se me der na louca eu parar num boteco e encher o latão de cachaça? Claro, graças a Deus eu não bebo, mas pode acontecer? E aí? É livre-arbítrio. Não pode ser planejado. É a minha liberdade. O que tange o nosso livre-arbítrio, ninguém planeja. Não existe isso. Por isso que está no livro dos Espíritos: escolha das provas. Na verdade, do gênero de provas, e não de situações específicas. A gente não entende essas coisas. Então aceita a própria vida. Mas olha que interessante: procurando melhorá-la com paciência. Dá para mudar? Dá. Se ele está falando procura melhorar com paciência, é porque dá para mudar. Mas com paciência significa o quê? No ritmo certo. Não é no ritmo que a gente quer. Se depender de nós, a gente dorme obeso e acorda magro no outro dia. Dorme pobre e acorda milionário no outro dia. Não é assim. Dorme espírito trevoso e quer acordar espírito puro no outro dia. Gente, não é assim. Por isso que ele falou: procurando melhorá-la com paciência, vivendo a mudança para aprender, vivendo a fase de adaptação. Outra: aprenda a estimar os outros como se te apresentam, sem exigir mudanças imediatas. Aqui nessa tuba acontece das pessoas quererem que, por exemplo, eu querer que todo mundo seja igual a mim. Isso acontece aqui também. Só que quando eu quero que todo mundo seja igual a mim, eu estou dizendo o quê? Eu sou o modelo. Cruz credo. Como é que ele falou? Aprenda a estimar os outros como se te apresentam. Aceita as pessoas como elas são. Agora preste atenção no final. Sem exigir mudanças imediatas. Dá para mudar? Tem que mudar.
aos poucos. Conforme eu vou entendendo o que não agrada a vocês, eu vou mudando. Então não adianta brigar comigo, eu não gosto disso. Eu tenho que entender, tem que fazer sentido para mim. Gente, essa frase salva casamento. Salva casamento. Porque relacionamento é o quê? O relacionamento cresce conforme a gente vai cedendo. Eu vou entendendo o que a outra pessoa não gosta, ela vai entendendo o que eu não gosto, a gente vai cedendo até entrar num denominador comum. Mas não é isso que a gente faz. Não está batendo, põe para correr. Tem tanta gente aí no mundo. Não, essa frase salva casamento. Vamos aceitar as pessoas como elas são. Vamos conversar. É para isso que existe o diálogo. Com paciência. Porque muita coisa que eu não gosto na outra pessoa, o meu gosto pode estar errado. E o que ela faz, eu acho que está errado, pode estar certo. E aí? Aí eu ensino errado para ela, passa a fazer errado também. Pode acontecer, gente. A gente não para pensar essas coisas. Quem sou eu para querer que todo mundo faça igual a mim? Aceitar as pessoas como elas são. Outra, serve ao próximo, tanto quanto puderes. O mesmo Emmanuel chega a dizer em outro livro que o bem que a gente fizer em qualquer lugar vai ser o nosso advogado em qualquer situação. Isso me lembra a questão 642 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e conseguir uma situação confortável? Será que se eu parar de fazer o mal eu já estou quite com a lei de Deus? E o Espírito de verdade responde que não. É necessário fazer-lhes o bem no limite das tuas forças, pois serás responsabilizado por todo o mal que acontecer em decorrência do bem que deixares de fazer. Vamos refletir de forma singela. Ele falou assim: é necessário fazer o bem no limite das tuas forças. Pergunta: alguém aqui já conhece o limite das próprias forças? Conhecemos? Não conhecemos. Quando a gente acha que está próximo do limite, o nosso mundo mental faz toda a diferença. Porque se eu achar que eu estou próximo do limite e falar não dá mais para mim, eu caio no lugar. Se eu achar que eu estou próximo do limite e falar não, eu tenho mais para oferecer, certamente mais fácil você dá. Então depende de mim. Depende de mim. Se eu falar não tenho mais, eu caio aqui. Se eu falar eu tenho mais um pouquinho, eu ando mais um pouco. Mas a gente nem sabe quais são os nossos limites. Mas não é suficiente deixar de fazer o mal. É um passo. Eu diria até o primeiro passo. E não deixa de ser um progresso. Só não é suficiente. Serve ao próximo, tanto quanto puderes. Outra, importante, hein? Detente no lado melhor das pessoas e das situações, esquecendo-te do que pareça inconveniente e desagradável. Isso acontece aqui em Aratu. Aquele povo que em tudo procura o lado errado. Para tudo só procura o defeito. Tem gente assim aqui? Tem uma historinha que alguns oradores contam, não sei nem se é verdade ou se é uma metáfora que eles contaram. Eu sei que ela é extraordinária. Aqui em Araçatuba, na época de Natal, tem aquelas árvores de avenida. Em Rio Branco tem uma que chega a ter 10.000 lâmpadas. Aí chegou um amigo meu que parou assim, ficou olhando para a árvore assim, magnetizado. 10.000 lâmpadas, coisa mais linda, né? Ele ficou magnetizado pela árvore. Aí chegou uma senhora, parou do lado dele e fez assim. Ele olhou para a senhora e falou: belíssima árvore, né, senhora? E a senhora fez assim, ó. Tem uma lâmpada queimada lá no meio. Por que será que a gente tem tanta dificuldade para sair, por exemplo, de uma depressão? Qual é a tua sintonia? Em tudo você fica procurando lâmpada queimada? Gente, é escolha. É escolha. Se você tem 9.999 lâmpadas para olhar e procurou uma queimada, qual a tua sintonia? Me ajuda. Detente no lado melhor das situações e das pessoas, sem usar subterfúgios, viu? Sem usar recursos. Sabe o que é recurso? A gente fala assim: fulano é muito bonzinho, mas, e a verdade vem sempre depois do mais. Essa junção adversativa é interessantíssima.
O fulano é muito trabalhador, mas... Quer dizer, a gente joga o primeiro adjetivo só para dar uma disfarçada e depois mostra o veneno. Recurso, estratégia. Para Deus isso não vale, gente. Talvez valha entre nós encarnados, que a gente não presta atenção em nada, né? Muitas vezes você está falando comigo, eu já estou formulando uma resposta. Quem está formulando a resposta está ouvindo? Tem um texto de Rubem Alves interessantíssimo sobre isso. Chama Escutatória. Alguém já viu esse texto? Extraordinário. Ele fala assim: eu vejo muita gente falando que quer fazer curso de oratória. Nunca ouvi falar de alguém que queira fazer um curso de escutatória. Porque saber ouvir dá trabalho, né? Gente, procura esse texto na internet. Mas ele é uma reflexão profunda. Quantas vezes a pessoa está falando com a gente e a gente não está prestando atenção, a gente já está formulando uma resposta para ver se a gente concorda ou não. Ué, se eu estou pensando se eu concordo ou não, o que eu vou responder? Eu estou ouvindo. Ó, faltei com respeito com a pessoa. Procura esse texto, Escutatória, Rubem Alves. Isso é extraordinário. E até onde eu sei, ele não é espírito, mas é um texto fenomenal. Outro: admite o fracasso por lição proveitosa quando o fracasso possa surgir. Primeira coisa, admite o fracasso significa o quê? Aqui nessa turma tem gente que não admite erro. Hã? Não, eu não errei, eu me equivoquei. E quando admite, eles falam assim, ó: eu errei, mas eu errei porque o fulano falou, porque a fulana disse. Ó, ele não errou no fundo, né? Na cabeça dele ele não errou, ele só errou porque alguém deu informação errada. Raul Teixeira fala que isso aí é auto-obsessão. Não, é sério, agora eu não estou brincando, agora é sério. O Raul Teixeira fala que isso é auto-obsessão. A pessoa que não admite erro está auto-fascinada, está fascinando a si mesmo. Cuidado com isso, viu, gente? Então admite o fracasso. Uma outra forma de interpretar: admite o fracasso por lição proveitosa. Significa o quê? Aprende com os seus erros. Porque em geral o que a gente faz quando erra? Por orgulho a gente não quer mais olhar para a situação que errou. A gente pega a situação, põe numa gaveta, tranca a gaveta e joga a chave fora, para não ter que admitir que errou. Não, olha para o erro, procura onde foi que errou, porque se você tentar de novo, pode até não dar certo, mas pelo menos o mesmo erro você não comete, porque você aprendeu com o erro. Então, um passinho a mais na caminhada certamente vai ser dado. Admite o fracasso por lição proveitosa quando o fracasso possa acontecer. Outra, está no finzinho já. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. É aqui que eu falo que a gente tem que parar de levar problema para espírito resolver. Ou então a gente não leva para espírito, mas a gente fica enchendo a cabeça de médium. Aonde tiver um médium dando consulta, tem fila. Onde tiver um estudo de evangelho, só os desencarnados. Aqui em Araçatuba é assim também. Fala que tem um médium consultando os espíritos e dando resposta, que a fila vai dar 3 voltas no quarteirão. E Emmanuel fala no Consolador: o médium já tem os problemas dele, e os espíritos têm mais o que fazer. Nós temos que zelar pelos nossos problemas e pela nossa vida, treinar o nosso discernimento. Essa foi uma das causas pelas quais Moisés proibiu o intercâmbio. Está lá no Deuteronômio capítulo 18. Eles evocavam espíritos para perguntar qualquer coisa. Vamos pintar as paredes do centro? Vamos. De que cor? Amarelo ou azul? Pergunta para o guia. O que eu compro? Um Fusca ou uma Brasília? Pergunta para o guia. Para onde que eu mudo? Para Birigui ou para Guararapes? Pergunta para o guia. E o nosso discernimento? A gente não cresce? Precisa crescer. Urgentemente, aliás. Porque espiritualmente a gente está engatinhando ainda. Inclusive nós espíritos. Porque nós não somos privilegiados de ter, mas é uma opinião pessoal, não precisa brigar comigo. Vamos lá, caminhando para o final. Oferece um sorriso de bondade e simpatia, seja quem for. Alguém aqui consegue fazer isso? Sorrir? Mas sorrir para quem não merece? Porque quem não merece é quem mais precisa.
a gente ainda não consegue, pelo menos a grande maioria de nós. E aí a pessoa não merece, mas ela precisa, ela chega de nós e fala, bom dia. Bom dia. Com quem diz, não conversa comigo não. Boca a sua cara. O que nós estamos aprendendo com doutrina espírita, gente? Se a pessoa que mais precisa é aquela que a gente nega ajuda. Sorria, mesmo que seja um sorriso triste, porque pior do que o sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Eu não conheço o autor, mas eu acho essa frase extraordinária. E tem uma outra também, que eu não conheço o autor também, já pesquisei, mas as fontes citam muitos autores, eu falei, não vou ficar dando tiro para todo lado não. Diz assim, o sorriso é a manifestação dos lábios quando os olhos encontram aquilo que o teu coração procura. Então sorria, vale a pena. E para encerrar, e trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria. Opa! O que nós temos que esperar do nosso trabalho no bem, gente? Muito obrigado. Vou ler de novo. Sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria. O que nós temos que buscar? Paz na consciência, só. Poder pensar assim, ó, eu fiz o bem que eu podia ter feito e evitei o mal que eu podia ter evitado dentro do meu raio de ação. Porque não adianta eu estar aqui em Araçatuba querendo fazer o bem no Japão. Não, hoje eu estou em Araçatuba fazendo uma palestra no Centro Espírita Irmã Angélica. Meu raio de ação é aqui. Hoje é aqui, nesse momento é aqui. Não adianta eu querer pensar do outro lado da cidade. No momento, meu lugar é aqui. Sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. Trabalhando no bem, de forma devotada, sem esperar recompensa, nós vamos estar protegidos das tensões emocionais. Presta atenção agora. De vez que se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte forças, Deus te sustentará. Nossa! Toda vez que faltar força, toda vez que falar não dá mais, é como se Deus mandasse alguém e falasse, dá sim, vem. Mais um passinho. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. Então, se eu conseguir planejar 10% da obra, os outros 90%, o Pai dá um jeito. Muita paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. Agradecemos de coração, André. Foi maravilhoso, né? Valeu a pena ter vindo, não foi? E que venha muitas vezes. Nós estamos planejando um seminário sobre mediunidade aqui e já estamos combinando para o próximo semestre. E nós vamos avisar vocês. Então, só podemos agradecer agora e passamos a nossa prece de encerramento. Né? Fechamos nossos olhos. E com muita gratidão no coração, essas luzes, esses fluidos benéficos, essas bênçãos recaiam sobre todos nós, principalmente o André, para que ele possa continuar essa caminhada maravilhosa, levando essas elucidações para os nossos corações, para que possamos a cada vez mais fortalecermos os nossos ideais a fim de caminharmos e trilharmos sempre sob a luz do Evangelho de Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga aqui presente, que sempre está com amor, nos recebendo, nos incluindo, nos ajudando, para que nós possamos sair daqui mais aliviados, reconfortados e com muita fé em nossos corações. Agradecemos, enfim, a esses companheiros aqui da casa, que estão sempre alegres, dispostos a nos receber, sempre com o maior sorriso, sempre com essa disposição
de fazer o melhor que podem, a fim de trazer também para nós esse conforto. Que Deus, nosso Pai, continue guiando os nossos passos e que possamos sempre estar em sintonia com Ele. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, que todos tenham muita paz.
quantas luzes. Só nos resta agradecer a nossa irmã Lucile pelas suas palavras maravilhosas. Leva contigo, Lucile, todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Que Jesus possa continuar te abençoando, iluminando os teus passos na divulgação desta doutrina maravilhosa. E continuando, para finalizarmos a nossa noite, vamos externar os nossos agradecimentos a Deus, Pai de infinita bondade, que nos deu nosso irmão maior, Jesus, símbolo de toda a luz, de todo ensinamento, de toda verdade, aquele que nosso guia, o nosso modelo. Jesus, abençoe-nos, abençoando todas aquelas criaturas necessitadas, todos os nossos familiares, que esses benfeitores amigos possam envolver a todos. Mestre Jesus, que possamos nesta semana que antecede a data que os homens convencionaram para comemorar o seu aniversário, que nós, humildemente, possamos abrir as portas do nosso coração e que as tuas lições, os teus ensinamentos, fique gravado na nossa mente e no nosso coração, para podermos colocá-los em práticas no nosso dia a dia. Mestre Jesus, fica conosco. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja.